Olá, pessoal. Estamos de volta aqui às nossas aulas sobre a translocação no floema. Nossa aula de hoje é sobre os padrões de translocação fonte dreno. Se a gente observar então, bem essa figura ao lado, que a gente inclusive já mostrou na aula passada, a gente pode observar a descrição do xilema em vermelho, não é isso? O caminho em vermelho, o xilema é o órgão, o tecido, desculpem, que transporta água e nutrientes, principalmente, né? E o floema em azul. E a gente observa, então, né, que o floema, que é responsável pelo transporte, principalmente de fotossintatos, né, que são os produtos da fotossíntese, normalmente transportado na forma de sacarose, entre outras substâncias, além da água, é claro, este movimento ele é bidirecional, né? Ele pode ser, ele não acompanha o movimento de fluxo de transpiração, não acompanha a gravidade. Ele pode se dar de, por exemplo, uma folha-fonte para o ápice caulinar, e um dreno, ou de uma folha-fonte, por exemplo, para as raízes, que seria um órgão de reserva, também seria outro tipo de dreno. Perfeito? Então, esse transporte, então, no floema, ele pode ser em múltiplas direções, em várias direções na própria planta, ao contrário do que se observa no xilema. O floema, então, é um tecido que transporta seiva das regiões de produção de fotossintáticos, né, que são os produtos da fotossíntese, em especial, né? E essas áreas de produção, então, são denominadas fontes. E essa seiva, então, transporta os açúcares, né, os fotossintatos, geralmente, como eu já disse, a sacarose, para áreas de metabolismo ou de armazenamento. Essas áreas na planta são denominadas drenos. Perfeito? Portanto, a gente pode definir fontes como qualquer órgão vegetal exportador de fotossintatos, né? Por exemplo, uma folha madura, né? Um órgão de reserva da planta, que obviamente vai depender do estágio fenológico. Por exemplo, a cana-de-açúcar, durante a fase de crescimento vegetativo, acumula sacarose no colmo. No momento que ela está acumulando sacarose no colmo, ela é um dreno, ok? Porque ela está recebendo aquela sacarose, ela está importando aquele açúcar. Porém, caso essa planta de cana não seja colhida e inicie-se outra estação chuvosa, o que vai acontecer? Ou então o florescimento dessa cana, alguns materiais de cana florescem, outros melhorados não florescem, vão só crescer. Esta sacarose que foi acumulada durante a fase de crescimento é exportada para perfilhos, para folhas novas, portanto, um colmo de uma cana-de-açúcar, que era fonte, passa a ser dreno. Que era dreno, me desculpem, que era dreno, recebia açúcares, né, recebia fotossintatos, passa a ser fonte, fornece fotossintatos para essas regiões de crescimento. Isso é muito fácil de ser observado na natureza. Você às vezes colhe uma cana, ela está, né, que passou do tempo de colher, que ela já voltou a crescer novamente, que ela não foi cortada, né? A gente chama que ela está isoporizada, aquela sacarose acumulada ali foi transportada via floema para outras partes da planta que vão crescer. Como a gente já disse, então, os drenos são órgãos não fotossintéticos, embora possam ser órgãos fotossintéticos também, como folhas jovens, alguns frutos verdes, né, dos vegetais, ou órgãos que não produzam em quantidade suficiente suas próprias necessidades de fotossintatos. Como exemplos, nós temos raízes, tubérculos, frutos e flores em desenvolvimento, sementes, sistemas e folhas jovens, folhas imaturas que não atingiram seu pleno crescimento, né, o seu tamanho adequado. Nós vamos falar mais à frente, mas as folhas, quando atingem mais ou menos 50% ou mais do seu tamanho, elas já começam a trabalhar como fonte, não mais como dreno. Bom, e quais são os padrões, né, de translocação de fonte para dentro? Como é que qual fonte vai atender qual dreno?
né? Esses padrões são complexos, né? E os estudos sobre esses padrões se dão com estudos utilizando o anelamento, uma técnica muito utilizada, por exemplo, na fruticultura, né? Que é retirar um pedaço da casca ali das árvores, né? Dos ramos das árvores, muito utilizada na viticultura, né? Na mangicultura, né? Mas em outras espécies fruteiras também, embora tenha que se ter muito conhecimento sobre a fisiologia da planta para que esta prática seja usada, que é justamente retirar a casca da planta, onde está o floema, como a gente já viu, né? Tem aqui nas regiões aqui da casca, faz um pequeno corte, né? E o transporte no floema naquela região fica limitado, né? Então, estudos sobre anelamento ajudam no entendimento desses padrões e os estudos com radioisótopos, especialmente o carbono, né? Fornecido para plantas na forma de gás carbônico, de CO2, e aí você pode acompanhar através de equipamentos específicos que medem a radioatividade. Estes padrões, né, de fonte de dreno, eles são função da proximidade da fonte do dreno, do estágio de desenvolvimento da planta, das conexões vasculares e, em alguns casos, das modificações das rotas de translocação. Por exemplo, quando eu faço alguma poda em uma planta, eu altero esses padrões e modifico essas rotas de translocação. Quando eu faço um anelamento também. É preciso entender que nem todas as fontes suprem com fotossintados todos os drenos, porém certas fontes suprem drenos específicos. Isso é preciso ter em mente, certo? Bom, existem então definidos, né, dentro dos padrões de translocações, de translocação fonte-dreno e dentro dos estudos e observações, alguns critérios, né? O primeiro é a proximidade. Então, a proximidade da fonte ao dreno é um fator significativo, né? Quanto mais próxima aquela fonte daquele dreno, a tendência é que aquela fonte na planta atenda aquele dreno em relação aos fotossintatos, né? Ou fotoassimilados. Né? Geralmente açúcares, né? Que a gente já comentou, sacarose. Tá? Então, folhas maduras superiores são geralmente fonte superiores na planta, né? Próximas à parte superior da planta, são geralmente fonte para folhas jovens e ápices ou meristemas em crescimento. Já as folhas inferiores tendem a suprir predominantemente sistema radicular ou drenos próximos a elas. E folhas intermediárias tendem a exportar em ambas as direções. Outro fator que afeta os padrões de translocação é o estágio de desenvolvimento da planta. Lembrando que o conceito de desenvolvimento é modificação de estágio fenológico, mas uma modificação irreversível. Então, quando a gente faz a pergunta o que é crescimento para a fisiologia vegetal, crescimento é definido como aumento irreversível de tamanho, peso ou volume da planta. E desenvolvimento é definido como mudança irreversível de estágio fenológico. A planta passa de fase vegetativa, por exemplo, para a fase reprodutiva. É uma mudança de estágio fenológico. Então, o desenvolvimento ou estágio de desenvolvimento da planta, ele interfere nos padrões de translocação fonte-dreno, né? E os drenos, então, podem variar durante o desenvolvimento. Eu acabei de dar o exemplo da cana-de-açúcar. Situação semelhante à beterraba. O que acontece com a cana-de-açúcar? Durante uma fase do desenvolvimento dela, ela está acumulando sacarose no colmo, e é naquele momento o colmo da cana-de-açúcar é dreno, né? Porém, se essa cana não for colhida, este colmo vai fornecer sacarose para novas partes em crescimento. Então ela passa novas partes em crescimento. Então aquela colmo passa a ser fonte, mudou de acordo com o estado de desenvolvimento da planta. Então, em relação ao desenvolvimento da planta, por exemplo, os ápices caulinares e radiculares costumam ser drenos fortes durante a fase vegetativa.
Então a planta preferencialmente atende esses drenos, formação de novas estruturas e para a planta crescer, formar superfície de fotossintética maior, né? Entretanto, quando ela passa para a fase reprodutiva ou para a fase de formação de frutos, o fruto ou os frutos tornam-se o dreno dominante durante essa fase, durante o desenvolvimento reprodutivo, principalmente para as folhas adjacentes próximas. Então, durante a fase de crescimento do fruto ou de florescimento, a planta precisa de folhas, especialmente aquelas próximas aos frutos e flores, para atender com os fotossintatos as demandas de crescimento desses frutos, que são os drenos dominantes nessa fase. Né? Faltou folha, então pode haver falta de fotossintase e os frutos podem ficar pequenos. Né? Tanto é que a gente sabe que existe uma competição, né, em relação ao padrão de translocação e, consequentemente, ao crescimento, entre a fase reprodutiva e vegetativa dos vegetais. Aquela planta que vegeta demais acaba comprometendo a produção, porque a parte vegetativa funciona como um dreno, retira fotossintatos que seriam deslocados para os frutos e resulta em redução de produção de frutos, ou de sementes, ou de vagens, do que for. Certo? Outra importante função aqui são as conexões vasculares. Folhas-fonte costumam suprir drenos com conexões vasculares diretas. A gente vai ver em breve uma ilustração sobre isso. Uma folha está conectada à outra abaixo ou acima do caule por meio de um sistema vascular. E essa conexão direta é uma linha vertical chamada ortóstico. Ok? Aqui a gente tem uma figura mostrando uma planta de beterraba, um estudo na figura A, a figura 11.18 aqui do nosso livro texto. A aqui, ó, um estudo com carbono 14 marcado, né? É um radioisótopo do carbono, fornecido na forma de CO2, porque vai ser incorporado pela fotossíntese. Não é isso? Então, a distribuição radioativa de uma única folha marcada radioativamente em uma planta intacta, figura A. Certo? Utilizando a beterraba, que tem o nome científico Beta vulgaris. Essa distribuição da radioatividade foi determinada uma semana após a aplicação de carbono 14, né, fornecido na forma de CO2, por 4 horas a uma única folha, que foi essa folha 14. Então, essa folha 14 aqui, durante 4 horas recebeu, né, um carbono marcado, carbono, um radioisótopo do carbono 12, né, normalmente encontrado na natureza aí, né? Certo? E ficou assim por 4 horas. O grau de marcação radioativa está indicado nessa figura pela intensidade de sombreamento das folhas. Okay? A gente vê então, já dessa frase, que as folhas que estão numeradas aí de acordo com a idade, da mais jovem para a mais velha, então as folhas 1 e 6 receberam maior quantidade desse carbono marcado. Não é isso? Então o carbono 14, ele foi translocado principalmente para as folhas dreno, diretamente acima das folhas fonte, que são quais? A folha 1, dá para ver aqui ó, na figura, 1, e folha 6, a coloração. Né? Então, essas folhas 1 e 6, né? São as folhas dreno. Tem uma conexão direta, né? Estão logo acima da folha fonte. Não é isso? Certo? Já na figura B e da figura 11.18, a gente tem uma imagem dos feixes vasculares, né, do floema. Então, uma visão longitudinal de uma estrutura tridimensional do floema, de um corte de um entrenó da planta conhecida como dália, o nome científico é Dália pinnata. Após o clareamento, né, coloração com azul de anelina e observação sob microscópio de epifluorescência. O que a gente está observando nessa figura aqui?
Placas crivadas são vistas com pequenos pontos numerosos, devido à coloração amarela da calose. Lembra a calose? Né? Que é utilizado para vedar, né, as placas crivadas em resposta a algum estresse biótico ou abiótico. Não é isso? Coloração amarela das caloses nas áreas crivadas. Dois grandes feixes vasculares são proeminentes, dá para a gente ver aqui os dois, né? Marcados, feixes vasculares. Esta coloração revela os tubos crivados formando a rede de floema e duas anastomoses, que são interconexões entre esses feixes, né? Marcados aqui pelas setas brancas. Né? Ok. Bom, existem algumas modificações que podem ocorrer em função das rotas de translocação. Por exemplo, ferimentos ou poda podem alterar esses padrões de translocação fonte-dreno que são estabelecidos. Né? Na ausência de conexões diretas entre a fonte e o dreno, que são aquela linha vertical, né, que é o ortóstico, as interconexões celulares, denominadas anastomoses, podem representar uma via alternativa. A figura B aqui, ó, ilustra bem essas anastomoses. E a plasticidade da rota de translocação depende da extensão das conexões entre os feixes vasculares e das espécies e órgãos estudados. Ok? Aqui a gente termina a nossa aula e até o nosso próximo assunto a respeito de translocação no floema. Obrigado pela atenção de vocês.